Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa nossa produção do Inova FEMA, nesse podcast que é promovido aqui pela Faculdade FEMA. Nós estamos aqui no nosso quarto episódio, a gente vai bater um papo hoje com as nossas professoras de curso, que também tem muita experiência para contar. E a nossa missão hoje é bater um papinho um pouquinho sobre tecnologias assistivas ou tecnologias de assistência ou de apoio aí aos pacientes que estão em tratamento de fisioterapia. Para vocês que já me conhecem, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Hilário Vettori, diretor executivo aqui da Fundação, e estou trazendo aqui essa série com vocês, acompanhado dos meus colegas nessa produção e também de convidados muito especiais que a gente recebe aqui a cada episódio. Antes da gente começar, quem já é um fã da FEMA já pode disparar seu like, deixa aí o seu comentário nesse nosso vídeo. Siga a FEMA em todas as nossas redes sociais, se por acaso você ainda não segue esse nosso canal, buscando aí por FEMA Assis. E é claro, estamos aí sempre dispostos a receber vocês. Se você ainda não é um fã da FEMA, ou ainda não achou que esse conteúdo vai merecer o seu like agora, acompanhe a gente até o final, porque eu tenho certeza que ele vai merecer o seu gostei e também a sua inscrição nesse canal, e faça esse convite também ao final. As notícias quentes da FEMA são divulgadas principalmente lá no nosso Instagram, procurem mais uma vez lá FEMA Assis, vocês vão nos encontrar. E depois, esse material como um todo também vai ficar disponível na nossa rede de guarda-chuva de FEMAcast, lá dentro do Spotify. Também, então, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui junto com duas professoras do nosso curso de fisioterapia. Eu tenho aqui ao meu lado a professora coordenadora, a professora Cássia, e também, do outro lado, a professora Maria Eulália, que tem muita coisa para contar para a gente. Mas antes de começar a entrar efetivamente no nosso tema, sejam muito bem-vindas a esse nosso espaço. Obrigado pelo tempo de vocês, já antecipo isso. E gostaria que vocês contassem um pouquinho mais para o pessoal que nos assiste, quem são vocês, no que vocês já se especializaram ao longo dessa carreira acadêmica. Então, bom dia, ou boa tarde, boa noite a todos. Conforme a ocasião, né? Então eu sou Cássia Regina Sade Pacheco, sou assisense, nasci em Assis, fui criada em Assis, saí só para estudar, que na época a gente não tinha a FEMA, né, para fazer com que ficássemos na cidade. E eu já sabia que eu queria cursar fisioterapia, então busquei, né, um curso de fisioterapia e ainda busquei um curso próximo, que na época meu pai queria que eu estudasse perto de Assis. E fui estudar onde minha irmã foi estudar. Então, estudei em Prudente, me graduei lá na UNOeste, né, de Presidente Prudente, na época, Associação Prudentina de Educação e Cultura, com uma grade que era de 3 anos. Então, eu falo que eu vivi a história da fisioterapia, inclusive dentro das mudanças que ela ocorreu ao longo do tempo. Depois disso, vim para Assis, me estabeleci aqui como fisioterapeuta, trabalhei no consultório durante 30 anos na assistência. Nesse meio tempo, né, não imaginava que eu fosse para a área da docência, nem imaginava que eu seria professora, mas sempre gostei de ensinar. Então, recebia muitos alunos graduandos na clínica, fazendo estágios, e ministrava alguns cursos dentro das técnicas que eu tinha na época, fazia recortes, e fui fazer especializações para me assegurar como profissional. Então, me especializei num curso que foi oferecido em Assis, inclusive na época na Casa do Médico, pela uma universidade de Ribeirão Preto, em políticas de saúde, era administração hospitalar e saúde pública. E depois fiquei, né, especialista pelo COFITO em fisioterapia neurofuncional. Fui buscar o mestrado e o doutorado lá na Federal de São Carlos e estou hoje aqui concursada na FEMA, colaborando na formação dos nossos profissionais que têm buscado o curso. Muito legal. E professor Maria Eulália, conta um pouquinho mais para o nosso pessoal, para os nossos espectadores aí, um pouquinho quem é você. Meu nome é Maria Eulália, que a gente traga aí bastante conteúdo de informação sobre a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, assim como a Cássia, né? Sou de Assis, fiz minha graduação em Presidente Prudente, só que numa instituição municipal, que hoje é a Unesp, né? De Presidente Prudente. E eu trabalhei na docência e na assistência trabalho ainda na docência, mas trabalhei junto com a assistência na docência há 32 anos, 35 anos, acho, enfim. Logo que eu me formei, eu já parti para a docência e sempre trabalhei na assistência também. Trabalhei nos hospitais de Assis, numa época que ainda não existia fisioterapia dentro dos hospitais, e
Depois fiz uma especialização em biologia molecular. Depois fiz meu mestrado em biociências e na Unesp de Assis. E sou especialista pelo COFITO em acupuntura, porque eu fiz um curso de medicina tradicional chinesa. E eu acho que eu sempre gostei demais da fisioterapia. Se eu tivesse que cursar novamente outro curso, eu ia fazer fisioterapia de novo. E daí eu tive a grata satisfação de ser convidada para escrever o projeto pedagógico do curso de fisioterapia da FEMA. E aí me deu ainda um plus, né? Eu acho que foi um presente que caiu na minha mão da gente poder elaborar um curso que trouxesse toda a riqueza que a fisioterapia tem de contribuição com a sociedade e com a resolução de saúde das pessoas, né? Então, essa é a minha história. Estou na FEMA desde 2018 e estou muito feliz aqui. Gosto muito do curso de fisioterapia. Já estou diante de duas histórias muito emocionantes, já deu para perceber, porque afinal de contas, cada palavra é dita me mexe um pouquinho, né? Dá para perceber daqui, porque quem ainda não conseguiu perceber a distância, em breve vai conseguir entender um pouco melhor do que eu estou falando, porque aqui no ambiente nosso de gravação dá para perceber essa carga, esse carinho especial, não só pelo curso. Quando a gente pensou em bater esse papo sobre tecnologias e assistivas, etc., tem mais a ver com algumas coisas que a FEMA faz também, né? Que são coisas legais para a gente contar, mas não é a FEMA que faz, são os alunos que fazem, são as pessoas que transformam. Mas quando a gente ouve tecnologia assistiva, eu no começo não poderia entender com detalhes ou entender um pouco mais sobre isso. O que a gente pode contar para o pessoal o que significa tecnologia assistiva, hein, gente? Então, tecnologia assistiva é todo o processo, recurso, serviço que inclui as pessoas com deficiência na sociedade. Então, ela é uma disciplina dentro da fisioterapia, uma especialidade que trabalha com inclusão e igualdade social, com justiça social. Porque, não sei se vocês sabem, no último censo de 2010, a gente enxergou uma população que muitas vezes fica escondida. São 23% da população do Brasil que tem algum tipo de deficiência. E quando a gente fala em deficiência, a gente tem o hábito de lembrar do cadeirante. Não, mas qualquer pessoa que tenha uma limitação de funcionalidade, ele precisa estar em condições de igualdade com os seus pares na sociedade para estar incluído. E toda tecnologia, todo recurso ou todo serviço que consiga incluir essa pessoa dentro da sociedade vai ser tecnologia assistiva. Então, um cartão aumentativo de letras para um deficiente visual é uma tecnologia assistiva, né? Desde uma coisa simples como essa até os processos mais elaborados da robótica, do exoesqueleto, né? Que esse ano a gente teve o prazer de assistir um lesado medular carregando a tocha com um exoesqueleto na abertura das Olimpíadas. Então, a ideia da tecnologia é incluir e deixar todo mundo na mesma condição para participar de tudo que a sociedade tem direito. A gente fala, né, de tecnologia, acha que são só coisas que vêm dessa forma mirabolante, né? Mas não, às vezes um recurso simples, às vezes um coxinho, uma almofada que você coloca para poder posicionar um segmento corporal ou que ajude, né, aquela pessoa naquele momento também é uma tecnologia assistiva. E a gente vai chegar nesse processo ainda de construir junto com a robótica, junto com os outros cursos, tecnologias mais inovadoras. Mais elaboradas. Mais elaboradas. Então eu posso pensar, por exemplo, o ombro de um amigo meu que eu peço uma ajuda ali, eu não estou conseguindo caminhar muito bem, estou me recuperando de uma lesão. É uma tecnologia assistiva. O seu amigo pode ser uma tecnologia assistiva, é isso? Eu acho que é exatamente mais ou menos dessa forma. Conceito. Quando você consegue fazer a pessoa
se deslocar, né? Você está sendo a tecnologia assistiva. Porque uma técnica, se você for pensar, ela também entra nesse processo como um recurso de tecnologia assistiva. E quando a gente pensa no ombro amigo, a gente pensa nas pessoas com baixa visão ou as pessoas que realmente são privadas da visão, que elas precisam desse ombro amigo. E nesse ombro amigo que a gente tem uma técnica, uma forma de você conduzir em que ele coloca a mão no seu ombro ou que ele segura em você e não você quer segurar, né? Que naquela história velhinha que é atravessar a rua ou ela tá parada e você acha que quer e você vai lá e faz. Não, é dentro daquilo que é a necessidade da pessoa. Então ele segura no seu braço, ele se posiciona do seu lado e à medida que você leva o seu braço para trás, você está mostrando para ele que ele tem que ficar atrás de você porque vai ter um obstáculo à frente. Então esse ombro amigo, né, ele é realmente uma tecnologia assistiva dentro desse recurso para locomoção. Eu já vi, por exemplo, isso muito acontecendo na modalidade esportiva de corrida. Sim. Que na corrida tem aquele, eu não sei o nome, desculpa, mas tem ali um acompanhante, um parceiro ou parceira que ajuda, que auxilia o corredor ou a corredora com essa mesma técnica que você está contando. Isso. Então não é só na física, mas também é na vida de uma forma geral, na inclusão. Por isso que a gente fala que não é só um produto, pode ser um processo e um serviço. Então esse corredor auxiliar, ele está prestando um serviço de tecnologia assistiva. Verdade. Existe hoje uma rede de pessoas voluntárias que se revezam em plantão por telefone, e aí o deficiente visual, ele pode, num momento de dificuldade, tocar o celular para esta rede que vai orientar, olha, na sua casa agora deixaram uma caixa, cuidado quando você chegar, você pode cair. Ou se ele tiver uma dificuldade dentro de casa, ele liga, essa pessoa tem uma câmera no celular que ele mostra para quem está lá dando assistência, e a pessoa que está dando assistência vai orientar, vá mais para a direita, vá mais para a esquerda. Então, um serviço é tecnologia assistiva, né? Tudo que consegue trazer de volta a funcionalidade ou a vida mesmo, né? Autonomia é tecnologia assistiva. E a tecnologia assistiva, ela tem muito o objetivo da autonomia e não só do assistencialismo, né? Então, como uma pessoa com baixa visão vai morar sozinha? Porque tem uma rede de apoio, né? Então, ele é autônomo para morar na sua casa e tem essa rede de apoio pelo celular que orienta ele pode ficar sozinho. Então, Eu não conhecia essa rede de apoio. Isso é algo difundido em nível nacional? Como que será que é isso? É nacional. Nacional? E foi copiado de um modelo americano, né? Mas quem trouxe essa informação para a gente foram os alunos dentro da sala de aula, porque eu dou uma disciplina que chama prótese e órtese, né? E as próteses, elas são tecnologia assistiva, elas são uma parte da tecnologia assistiva. E aí eles fazem uma busca de todos os tipos de tecnologia assistiva. E um aluno trouxe e apresentou isso para nós. E também foi aí que eu conheci. Então você veja como a curiosidade do aluno, né, também é uma coisa que contribui muito para a tecnologia, porque são muitos recursos que a gente pode ter. E quando a gente começa a abordar essas questões, que veio lá desde o primeiro ano, eles já começam, né, a ter esse olhar, e às vezes quando começa a chegar a disciplina que eles sabem que eles vão começar a produzir algumas coisas, vem um bombardeio. Professora, olha tal coisa, olha tal coisa. E aí eles começam a produzir aquilo que eles começam a buscar. Mas será que vai dar? Aí, vamos descobrir. E aí a gente descobre com os recursos que a gente tem e que eles têm em volta ali, né, do próprio ambiente, e buscando soluções, às vezes, de coisas simples. Essa simplicidade também é, assim, tecnologia, a gente normalmente pensa no exoesqueleto, que é super tecnológico, moderno, e que, claro, ele depende de uma série de obras de engenharia, porque aquilo ali é uma obra de arte e de engenharia, em alguma medida, né? Mas dá pra gente bolar algumas tecnologias desse tipo com coisas que são mais próximas da nossa vida, e a criatividade faz parte disso também. Sim. Porque eu, apesar de eu não querer contar já, mas já vou, deixa, eu vou contar. Eu sei que
aqui dentro do curso de fisioterapia tem um momento em que o pessoal desenvolve ali, o que se conecta com o problema do paciente, da assistência ao paciente, e tenta desenvolver alguma espécie de tecnologia para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Isso acontece sempre, todo ano, toda semana? Como é que faz para entrar nisso aí? Eu também quero ir. É uma disciplina, né? Que no decorrer do curso, eles vão se deparar com esse momento. Mas a gente tem buscado isso de uma forma em que os alunos, desde o primeiro ano, já começam a ter essa vivência através do brincar terapêutico que a gente leva para escolas, para ambientes de saúde mesmo. Esse final de semana nós fomos num evento, numa igreja, que pediu para a gente levar assistência de saúde, a gente levou ainda essa assistência de interação, mas nessa disciplina os alunos começam a pensar nos recursos que a gente tem. É até engraçado, porque todo mundo vê lixo, nós vemos possibilidades, né? A professora Cássia é lixeira, onde ela passa, ela vai levando garrafa PET, pedaços de espuma e assim vai. E aí eles começam nesse momento a produzir alguma coisa, mas a partir dentro da disciplina, que foi uma disciplina pensada assim, olha, nós vamos fazer uma assistência na fisioterapia neurológica de tecnologia assistiva, lá no paciente do SUS, no paciente domiciliado, no paciente acamado, e veio a preocupação como proposta pedagógica de que ficasse para esse paciente alguma coisa e que ele não fosse só um instrumento de vamos aprender num cenário real. E o que a gente pode colaborar? Então, a gente reúne ali o conhecimento de ergonomia, que é uma disciplina, mais os outros que entra a funcionalidade, e eles fazem uma avaliação do ambiente que envolve a casa, o ambiente físico aonde ele vive e o próprio cuidador, porque o acamado ele vai ter uma funcionalidade de uma dependência de uma segunda pessoa que a gente vai, nesse momento, chamar de cuidador. E aí os alunos cruzam a avaliação da funcionalidade do paciente, que é o que é real para eles naquele momento, eles sabem avaliar se a pessoa consegue ou não, dobrar, esticar o braço, quer dizer, flexionar, estender com funcionalidade de alcance e de se autoalimentar, e eles começam a observar se aquele ambiente tem alguma restrição, ele não é acamado, mas ele é, por exemplo, domiciliado no sentido de que ele vive na casa e não consegue alcançar a rua. E aí por quê? É porque tem um obstáculo físico ou tem um obstáculo humano mesmo, que é a assistência que o cuidador pode dar. Então a gente coloca nesse cenário a ajuda do cuidador ou as limitações do cuidador, ou porque ele é informal e ele não sabe as técnicas de uso de pontos chaves para mudança de decúbito, de como evitar dores no próprio corpo usando os pontos chaves para não ter dor nas costas, ou se tiver, e aí a gente cruza essas informações de avaliação do paciente com o ambiente, e aí a gente pensa, eles trazem para a faculdade, para um momento de discussão, e eles começam a pensar no diagnóstico e nas possibilidades de promover essa funcionalidade de prevenção ou de assistência imediata, ou às vezes até em alguma coisa em que talvez a gente consiga curar mesmo, no sentido da assistência curativa ou naquela que já tem um propósito de que já estabeleceu, mas a gente impede os agravos, e aí seria a prevenção dos agravos com um recurso simples. Um recurso simples que a gente teve, se eu puder ilustrar, foi na primeira turma, numa das primeiras casas que a gente chegou, a paciente era obesa, tinha obesidade mórbida, ela tomava muitos medicamentos e o filho, que era um enfermeiro, deixou a sua vida para cuidar da mãe. E as dificuldades eram de sentá-la na cama, tirá-la da cama. Quando nós chegamos, tinha na cama dela uma cadeira com almofadas e outras coisas para que quando eles sentavam, quando eles sentassem, eles conseguissem mantê-la, com a coluna reta, sentada, com todas aquelas coisas. E uma das coisas que os alunos pensaram foi numa poltrona, que era de espuma, toda articulada, que eles ainda conseguiam desmontar e montar se houvesse necessidade, mas que quando eles sentassem ela, igual um porta-retrato, que fica na posição, eles armavam aquele encosto para que ela sentasse.
na largura ideal para que ela fosse acolhida, porque ela era obesa, então não podia ser um assento de um tamanho comum. Então eles mediram a paciente, e tinha que ter um avanço na lateral para ela não cair para os lados. Porque ela ainda perdia às vezes o equilíbrio. Aí eles cavaram essa espuma e deixaram com laterais para que amparasse ela quando ela estivesse sentada. Caramba! Foi uma coisa maravilhosa. E quando nós levamos isso para a família, ainda nós levamos caixinhas de organizadores de remédios, manhã, tarde e noite, porque o filho falava, eu tenho a neta, que era sobrinha, né? A neta, que ela até pode vir, mas ela não sabe mexer com os remédios. Então nós organizamos, aí ele podia descansar um pouquinho, pelo menos em finais de semana ou mais, em que os remédios estavam organizados, qualquer pessoa ali com uma pequena ajuda ia conseguir mantê-la sentada. E, inclusive, se eu posso já emendar, existiu algo que a gente não conseguiu fazer na época, porque a gente não tinha ainda curso de engenharia, que vai ajudar a gente a desenvolver, porque eles já estão na fase em que eles vão ajudar a gente a desenvolver transferidor. Até o dia que a Maria Eulália foi com a gente, né, a professora Maria Eulália foi lá na casa do paciente, a gente pensou nessa estratégia num outro paciente, mas na cama e nesse recurso, que era, até a gente batizou de Salomão, que era o nome do cuidador, que era o genro. Largaram a vida, a filha e o genro, para poder cuidar do paciente. O paciente com a esposa, que já também era idosa, fragilizada, eles precisavam da força física do genro. Uhum. E o genro não podia tirar férias, faziam 2 anos que ele não descansava. Então nós falamos, nós vamos criar o Salomão para que você possa tirar férias e o Salomão ficar ajudando as duas. E aí o paciente faleceu, infelizmente, antes que a gente conseguisse concretizar tudo isso. Mas é algo que foi muito rico. Eu acho que a ideia da tecnologia assistiva, ela veio de uma construção, né, minha e da professora Cássia, no sentido de a gente conseguir levar para pacientes que são acamados e domiciliados um pouco de independência e qualidade de vida. Na verdade, eu conversei com a professora Cássia, eu falei, eu quero que a gente consiga chegar aonde a fisioterapia não chega, né? Porque agora a gente chora. Tem os pacientes que vêm até a clínica escola e a gente tem os pacientes que vão em outros serviços mantidos aí pela prefeitura ou até pelo sistema privado e que são atendidos. Mas e aqueles que estão à margem da sociedade, marginalizados e sem assistência? Isso eu acho que realmente é o poder transformador da instituição, de poder ir a locais onde ninguém vai. E isso também é uma via de mão dupla, né? Porque quando a gente presta essa assistência e melhora a qualidade de vida de um paciente que está acamado sem poder se mexer, você traz dignidade para essa pessoa, né? Traz qualidade de vida e você consegue ensinar o aluno a criar soluções em saúde possíveis dentro dos recursos que nós temos. Então foi a partir dessa ideia que surgiu a vontade e que se desenvolveu a disciplina dentro da prática supervisionada de neurologia, a tecnologia assistiva. E como você mesmo diz, né, da robótica, é uma coisa mais elaborada, com alta complexidade, mas a gente percebe, e isso fica claro, que a tecnologia assistiva ela é interdisciplinar. Ela não é uma disciplina única da fisioterapia. Então, a gente já trabalhou junto com a ADS, com a ciência da computação, a gente já trabalhou junto com a enfermagem, com a medicina, e podemos trabalhar com a arquitetura e com a engenharia. E quanto mais pessoas envolvidas, melhor vai ser o resultado, né? Então, é muito transversal
a tecnologia assistiva e tem uma participação efetiva do paciente, porque não é aquilo que eu quero pôr para o paciente, mas é aquilo que ele me traz como queixa principal. Então, a partir dessa ideia, nós levávamos os alunos na residência, como a Cássia falou, você não avalia o paciente, você avalia o paciente e o entorno, que é o que tem de mais moderno hoje em avaliação de saúde, é você integrar nessa avaliação o componente social, psicológico, o ambiental, né? Então, tudo que envolve aquela situação. Então, quando a gente avalia o paciente, o cuidador e o ambiente que ele está inserido. E como a gente muitas vezes depende de uma solução imediata para a resolução desses problemas com o material mesmo, né? Então, precisa de uma placa de madeira. E às vezes o processo é demorado, a gente começou a trabalhar com material reciclável. Então, além de ser inclusivo, a tecnologia assistiva, ela ainda trabalha com sustentabilidade, porque os alunos conseguem transformar o lixo em produtos que vão ser utilizados por esses pacientes para melhorar a autonomia, né? E é mesmo intenção de que seja multidisciplinar e que não seja assistencialismo, mas sim um ato de promoção de autossuficiência dos pacientes, para que eles possam viver sozinhos. Então, para ilustrar isso, um outro caso foi de um paciente com paralisia cerebral que se tornou adulto e que ele, na limitação que ele tinha, ele conseguia de joelhos se locomover, ele subia, descia escadas, mas não conseguia subir na cadeira de rodas sozinho. Ele já era adulto, para a mãe era difícil. E o que nós pensamos? O que os alunos pensaram? Vamos fazer um degrau? Era na época que estava construindo o bloco ainda da engenharia, estava em construção. Vamos construir degraus? Porque, professora, ele sobe escada. Então, se ele sobe escada, se a gente fizer a escada para ele conseguir escalar até o assento da cadeira, a gente consegue. Então, eles fizeram degraus largos, na altura da cadeira, então padronizamos numa altura que ia ficar do nível da cadeira, só que a gente tinha ainda dificuldades de cortar. Nós fizemos o desenho e falamos, a gente vai precisar de madeira para fazer isso aqui, mas só que a gente queria que vocês cortassem. Na época, eles tinham as madeiras ali na construção e as pessoas foram tão bacanas que eles entregaram os degraus prontos já, só que aí a gente precisava eles na largura, né? O mestre de obras, com os trabalhadores construindo o bloco 12. Só que o desenho, né, da engenheira, que foi tão bom lá dos alunos, que eles fizeram um degrau longo, assim, comprido, e a gente precisava na largura. Aí a gente só mexeu e fez na largura, revestimos com espuma, com os tecidos que a gente tinha e levamos. E foi uma alegria tão grande, porque a mãe disse, nossa, agora a gente pode levar a cadeira de rodas lá para o sítio, levar isso lá para o sítio e lá também ele vai conseguir se locomover sozinho. Se a gente começar a contar os casos aqui, a gente não vai parar. Não vai acabar. Eu quero aproveitar, na verdade, um gancho que a Eulália deixou, que foi basicamente assim, a gente já usou tecnologia em parceria com outros cursos. Eu sei de uma história, mas eu queria saber se vocês participaram dessa construção. Dentro do hub da FEM, do hub de inovação, foi construída ali em 3D, foi pensada, né, a pessoa tirou as medidas para que depois de um certo tempo fizesse ali uma tecnologia. Eu vou acabar errando, né? Eu vou pagar o preço de errar. Não sei se prótese ou órtese, mas vamos lá. Uma órtese, aí já estão me salvando aqui em tempo real. Então foi feita uma órtese para perna e tornozelo. Vocês participaram desse projeto? Sim, esse foi um paciente que eu acompanhei com os alunos. A gente fez várias coisas para esse paciente, mas chegou um momento que ele tinha uma sequela neurológica e o pé dele ficou equino, ficou em espasticidade para baixo. Ele tinha tido um AVC. E aí eu falava, Cássia, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela, vamos pensar. Eu falei, vamos fazer em 3D. Eu vou lá no hub. Aí saímos do bloco. Porque a gente faz de gesso, né? Aí eu saí de lá e vim aqui. Aí os meninos me acolheram aqui, porque aqui no hub é muito boa a conversa. Assim, mas a professora Maria Eulália pensou assim, porque
pé, a gente vai ter que chegar no nível de correção à medida que ele ia ganhando essa correção. Aí a professora Maria falou, mas a gente quer articulada. E isso não existe. Não. Isso não existe Não no existia. mercado. Não existia. Isso. Né? Que a galera deu conta de fazer, que eu vi. E eu posso falar que todo esse processo eu vi veio da cabeça da professora Maria Eulália. Não, a gente constrói junto, porque na verdade eu vim com Depois. os alunos, todos que estavam lá na TA, viemos aqui e ficamos conversando então com o moço lá da Galanta, que ele tinha como aprimorar essa órtese, né? Uhum. E primeiro conversamos aqui, daí dava para fazer a órtese. A professora Cássia ia moldar no gesso do tamanho do paciente, então personalizado. Porque o que você tem no mercado? Você tem uma órtese de tornozelo rígida. PMG. PMG. E aí, o que a gente precisava? Eu queria que, conforme, porque você põe a órtese, às vezes se o pé ainda está muito inflexo, ele fica inflexo empurrando a órtese, sabe? Deve dar um desconforto danado pro paciente, né? E aí eu falei, conforme ele for ganhando amplitude e o pé for voltando, a gente precisa ter um jeito de graduar isso. E esse foi o desenvolvimento feito aqui no Hub. Porque se atinge 90 graus, é um pé funcional, mesmo que ele ainda fique dependente dessa órtese. Uhum. Então era isso que a gente tinha que garantir. E daí foi de um material leve, que dava para tirar, para lavar, tomar banho, vazado, porque não aquecia, e articulado. Então foi assim um sucesso mesmo, né? Esse paciente, ele tinha outras necessidades que os meninos criaram e trouxe muita autonomia para ele. Ele, para tomar banho, tinha dificuldade, necessitava do auxílio da esposa e nós construímos com cano de PVC uma cadeira para ele tomar banho, que encaixava exatamente no tamanho do banheiro. Então, a partir desse momento, ele passou a tomar banho sozinho. A gente construiu também uma barra do lado da cama, porque para ele levantar, ele tinha que chamar alguém. E depois que colocamos a barra, os meninos, os alunos, foram lá, mediram, construíram. Aí ele passou a levantar sozinho. Então, são coisas simples e sofisticadas que melhoraram muito a qualidade de vida e a autonomia deste paciente. E aí, no curso de fisioterapia, passou-se a usar furadeira, máquina de costura, agulha com linha, né, serra elétrica, e assim a gente ainda vai pedir ainda para comprar mais os materiais que a gente precisa para incrementar. Mas dá para ver o quanto que o curso ele começou de um jeito, depois ele foi encontrando os espaços em que ele precisava se desenvolver, justamente para entregar de volta para a sociedade aquilo que a gente propõe fazer, né? Levando o que eles precisam. Então, a gente consegue desenvolver o olhar do aluno para buscar os problemas e pensar nas soluções daquilo que envolve, né, a capacitação deles quanto fisioterapeutas e cidadãos, né, membros da sociedade aí. Eu acho. Quando o projeto começou era mais simples, agora a gente já está falando de impressão em 3D, que é uma tecnologia que está chegando cada vez mais forte aí entre tudo isso, e dá para ter um nível de personalização de 100%, né? Porque nós não somos engenheiros, nós não somos arquitetos, nós não somos eletrônicos, nós somos só fisioterapeutas que pensam, que querem resolver e que usam aí a imaginação e, na verdade, o companheirismo, né? Vamos dizer, como é que a gente fala quando as pessoas buscam recursos que são humanos para poder pensar junto? Tem várias maneiras de dizer isso, mas é a partir até de um próprio brainstorm, né? Você pega um problema e senta ali com todo mundo para fazer essa explosão de ideias aí para a gente encontrar quais são possíveis soluções. De ideias mesmo, e eu acho que a riqueza, né, da tecnologia assistiva é que você sempre faz em colaboração e com um único objetivo, resolver o problema de saúde do paciente. E todas as equipes de TA, de tecnologia assistiva, elas têm fisioterapeutas, é multidisciplinar, mas o engenheiro vai ter que entender um pouco da espasticidade do paciente, o fisioterapeuta vai ter que entender um pouco dos ângulos lá, de como
construir. Então, são práticas colaborativas mesmo, que resolvem problemas de saúde e de uma maneira transformadora, lúdica também, porque a gente cria e aquilo é um ambiente dentro da... convido quem quer vir para a fisioterapia conhecer um dia o laboratório de TA, que é uma produção eficiente lá de material, e essa parceria com o Hub, que agrega muito na elaboração de ideias que são possíveis, inovadoras, né? E que trazem aí para as pessoas tantos benefícios. Então. E é tão interessante que os alunos, quando estão nessa disciplina, na aula, produzindo e fazendo, você tem que falar, gente, já deu horário, vamos embora. Nossa, professora, mas já passou, de tão gratificante, de tão gostoso que é, né? Outro dia deu 11h09, a cara do meu marido assim, ó, vai embora, vamos embora. E os alunos guardando ainda, professora, desculpa, mas é muito maravilhoso. Olha, não tem como, é vindo mesmo, todos estão convidados a vir para sentir e participar desse processo. Nessa prova aí de que a união faz a força, né? Fico muito feliz por vocês terem também se unido a esse projeto aqui do FemaCast, porque afinal de contas, falar sobre isso, além de gratificante para nós da Fundação, é também uma oportunidade de contar um pouquinho mais para a sociedade como que é que a gente vem pensando. E essa história da tecnologia assistiva não vai ter como a gente encerrar isso hoje, afinal de contas é um assunto que só para mim já deu para a gente fazer pelo menos mais uns 2 ou 3 papos com convidados, talvez que já tenham sido atendidos pela Fisio. Seria muito legal que a gente pudesse, num momento próximo, convidá-los também. E uma outra coisa, não somos nós duas. Não, é o curso, né? É o curso todo. Todos os professores ali, eles se encontram engajados, estão envolvidos e procuram, né, quanto equipe, fazer com que haja essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Professora Mariolali que vai conseguir falar desses termos, me corrige se precisar, mas para que a gente consiga mesmo um objetivo único, que é, além de construir profissionais capazes e cidadãos, acima de tudo, que saibam trabalhar também em equipe. Isso é muito importante. Da saúde do paciente. Mas hoje aqui eu vou ter que fazer igual aos seus alunos, professora. Professora, desculpa, Acabou. Mas nós vamos precisar juntar. Mas eu gostaria de pegar e também agradecer a presença de vocês nesse bate-papo. A gente começa hoje, tá? Então não vejam isso como um momento isolado, é um início de uma parceria duradoura, perpétua, se possível, porque a gente precisa trazer cada vez mais informação sobre aquilo que a gente vive dentro dessa realidade de integração das pessoas, criação de novas tecnologias, porque essa é justamente a finalidade desse momento de conversa do InovaFema. Bem, eu agradeço a presença de vocês, já devolvo também a palavra, porque é claro, sempre importante que vocês deem a sua mensagem final, façam aí a despedida. Vamos fazer o contrário dessa vou comecei por aqui, vou começar pela professora Mariolali nesse momento. Então eu agradeço a oportunidade de estar no FemaCast, né? Queria falar para todos os jovens da cidade que têm vontade de estudar fisioterapia em Assis, que eles venham para a Fema, que eles vão ser muito felizes aqui. A gente tem um curso que é construído nos melhores princípios e de ensino, e a gente se adequou o projeto pedagógico às questões que são atuais no nosso mundo. Então eu acho que eles vão sair com uma formação ampla para poder atuar em qualquer área que eles desejem, né? E que eles venham conhecer a TA, né? E realmente para mim é um motivo de alegria poder falar da tecnologia assistiva, poder falar da parceria que o curso de fisioterapia tem com os outros cursos para desenvolver soluções inovadoras dentro da nossa região aqui. Muito obrigada. Obrigado, Lara. E Cássia, o que você achou? Eu achei maravilhoso, né? Eu só achei agora curto. Achava que não ia passar, né, o horário. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de podermos falar sobre o curso da fisioterapia. Apesar da nossa paixão pela fisioterapia,
É um curso que busca mesmo trazer essa formação de excelência para os alunos, graduandos, e aqueles que têm dúvida, né, de que curso vai fazer, independente da área que vai escolher depois, estamos de portas abertas para deixá-lo sentir como é a fisioterapia. Então é só marcando com a instituição um dia, uma hora, que seja um aluno que está em dúvida que vestibular vai fazer ou não. Já acontece, né, com as escolas. Já. E que nós estamos muito orgulhosos do que nós temos construído com a fisioterapia e a transformação que a gente tem feito de vidas mesmo, de poder mudar os destinos das famílias que começaram a cortar essa herança de sermos o que os nossos pais foram, não que desmerecendo, que a gente precisa de todas as áreas, mas dando oportunidade para ser aquilo que é a vocação, ser doutor fisioterapeuta, por exemplo. É um orgulho para mim, ser fisioterapeuta e ser fisioterapeuta da família Fêmea. Então, você acabou de convidar o pessoal para participar do nosso projeto de aluno por um dia. Então já fica aí também, todo mundo já conhece um pouquinho mais sobre isso, a gente fala mais disso lá no Instagram, mas é um momento que a gente acabou juntando mais uma vez essas nossas forças aí. Agradeço de coração o tempo de vocês, a presença de vocês nesse momento de divulgação e ao mesmo tempo do debate, que a gente, como eu repito, apenas iniciamos hoje porque a gente ainda tem muito para conversar sobre isso, tá? E para vocês que acompanharam esse nosso material, esse nosso vídeo, e ainda não deixaram o like, como eu prometi no começo, eu sabia que vocês iam gostar, chegou o momento, pode disparar o seu like, siga a FEMA aqui também no YouTube e acompanhe a FEMA em todas as nossas redes sociais. Só procurar lá rapidamente, principalmente no Instagram FEMA Assis, você vai nos encontrar, onde lá você vai encontrar todas as notícias quentes da FEMA, as coisas em tempo real, tudo aquilo que é produzido aqui na instituição e também muita informação a respeito de todos os nossos 12 cursos. Então fiquem sempre à vontade para nos questionar sobre o que precisarem, entrar em contato com a FEMA também por nossos canais e nosso site institucional, fema.edu.br, e no momento me despeço. Sigam também a gente lá no Spotify, que a gente tem muito material bacana indo para lá. Um abraço para todos.